Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em todos os corações. Hoje o nosso culto vai ser online, né? Ou seja, todos os cultos nossos também é online, né? Mas também tem a presencial, o culto presencial na igreja, que começa às 19h30. Mas hoje não tem na igreja, hoje só online, porque aqui na nossa cidade de Mongaguá choveu muito o dia todo e a rua aqui onde eu moro está alagada. Não tenho condições de tirar o carro para ir para a igreja. Eu poderia ir, né, sair a pé no meio da água, sair, mas minha filha e minha esposa não irão. E muitos irmãos também que moram longe e a cidade hoje está quase toda submersa, né? Muitas ruas alagadas e tudo. Então nós vamos fazer o culto no meu lar, na residência aqui, junto com a minha família, tá minha esposa, tá meu filho, minha filha, e os irmãos que estão online, né? Que são de costumeiros, que estão sempre conosco. E os demais irmãos também vão assistir o culto hoje, aqui só pela live, né? Domingo, culto da família, não perca, tá? E hoje nós vamos falar sobre sonho. O que significa sonho, né? Sonhar é bom, né? Eu gosto muito de sonhar, né? Quem não gosta, né? Mas a gente vai falar sobre sonho. Sonho e aquele sonhador, né? Eu sou um deles, eu sou sonhador. Eu gosto muito de sonhar e o sonho nos faz mais contato com Deus, né? E Deus nos revela através do sonho. E o que as escrituras sagradas, né, a nossa Bíblia, ou a Bíblia que Deus nos deu, fala sobre sonho. E Deus vai falar hoje, através da minha pessoa, através da minha boca, para você, meus amigos, meus queridos irmãos, que estão assistindo o culto ao vivo aqui pela online. O significado da palavra sonho. Sonho, substantivo masculino, ação ou efeito de sonhar, de reunir no pensamento, na mente, imagens e ideias, pensamentos variados, que aparecem no decorrer do sono. Ou seja, um anseio, você fica muito ansioso, ou uma vontade permanente, viva e constante. O sonho o sonho de uma pessoa que quer ser cantor, ele sonha que está cantando, que está num palco, que está cantando para a multidão, né? E isso é o sonho, porque ele tem aquele anseio, aquela vontade. E isso faz o sonhar. Mas também é uma ideia disparada ou incoerência, ou imaginação, sem lógica, devaneio. Ou seja, quando tem coisa que você sonha que está voando, né? E por aí afora. É uma coisa que foge da realidade. E isso está escrito no dicionário Aurélio sobre sonho. Mas a Bíblia fala totalmente diferente. A Bíblia fala que Deus, né, que o sonho, ele tem um grande significado. O significado do sonho, só um momentinho aqui, deu tchutchu naquela parada aqui. Pra gente poder voltar, né? Não quer mudar aqui. Aí, o sonho. Sonho na Bíblia. O que significa sonhar? Na Bíblia fala sobre sonho. E nós vamos falar agora de alguns que sonharam dentro das Escrituras Sagradas. E teve uma grande revelação, né? Espera só um pouquinho que o negócio aqui não quer ajudar. Isso, tem que ficar parado aí, né? Então,
Sonho na Bíblia. Quando é complicado, né? Sonho na Bíblia são uma forma que Deus pode usar para falar com o seu povo ou com aqueles que o buscam diariamente. Nem todos os sonhos têm significado, têm um grande significado, mas alguns sonhos especiais vêm de Deus. Várias pessoas na Bíblia tiveram sonho de Deus, ou Deus fez eles sonhar e falou com eles através de sonho. Também existe o sonho falso, né? Que pode nos enganar. Esses sonhos convida a desviar de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. É muito importante analisar o sonho dentro das Escrituras. Se está dentro da acordo que Deus nos fala. E rejeitar tudo que não vem de Deus. Também temos sonhos que são planos para o futuro. Os sonhos bons são fruto de uma vida ocupada e guiada por Deus. Então, quando você tem uma vida equipada por Deus, os sonhos, Deus fala com você através do sonho. E tem outra palavra aqui do sonho também, que eu gosto muito, e são alguns versículos que falam sobre sonho. São alguns versículos aqui, ó. Em Gênesis capítulo 40, versículo 8, né? Ele fala assim, ó. Eles responderam, tivemos sonho, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus, mas não são de Deus as interpretações. Conte-me os seus sonhos. Eu vou ler também daqui nas Escrituras sobre isso aí. Esse é um dos versículos que fala sobre sonho. O outro é em Números capítulo 12, versículo 6. E ele disse, ouça as minhas palavras, quando entre vós há um profeta do Senhor. A ele me revelou em visões, em sonho falo com ele. Número capítulo 12, versículo 6. Em Joel capítulo 2, 28, fala, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho e os jovens terão visão. Então, esse foi 3 versículos que eu vi. São mais ainda nas Escrituras que falaram que estava sobre sonho. Agora vamos falar sobre um jovem sonhador, José, né? Aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 5, começa uma história derradeira de José. Derradeira porque ele teve grande sofrimento, mas no final Deus já estava mostrando para ele através de sonho. Sonhou também José, está aqui em Gênesis 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram mais ainda. Então, o que nós aprendemos com isso? Os nossos sonhos devemos guardar para nós e não para falar para os outros. Porque de repente um sonho que você fala para uma pessoa, que você sonhou, sentiu a presença de Deus, vamos falar assim, né? Num sonho que você está com Deus, muitas pessoas se invejam. E muitas pessoas ficam iradas dentro delas. Como é que pode, né? Mas fica. Porque vê que você tem uma comunhão mais com Deus. José sonhou. E ele falou do sonho para os seus irmãos. Seus irmãos, o que fizeram? Jogaram ele num poço. Depois queria até matá-lo. Mas acabaram vendendo ele para o Egito.
E o que aconteceu? Nós vamos ler um pouquinho sobre isso também hoje. E ele e o sonho dele se concretizou lá no Egito. Em Gênesis 37, ainda no versículo 19, disse: E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Quando José, antes de pegar o José e jogar ele no poço, ele foi ver o que os irmãos estavam fazendo. E eles falaram isso aqui nesse versículo, fala: ó, lá vem o José. Eles falaram, disseram uns aos outros, conversando: ó, eis que lá já vem o sonhador. Mas infelizmente José tinha sonhado e Deus já tinha falado que ele ia, o que ia acontecer. E os seus irmãos ficaram irados. Mas essa ira do seu irmão estava previsto? Estava. Se os irmãos dele não tivessem irado e pegado ele, jogado no poço para fazer isso, eles não iam realizar o seu sonho. Com a nossa mensagem. Estava oscilando aqui, eu fui dar uma olhada na internet. Agora, a revelação do sonho. O sonho se revela nas nossas vidas. Basta-nos crer e acreditar. Em Gênesis 39, versículo 5 fala: E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios, por amor de José. E as bênçãos do Senhor foi sobre tudo que ele tinha na sua casa e no campo. Então nós vemos que onde José estava, os egípcios, onde que ele estava, não tinha nada a ver com Deus. Mas como José era um servo fiel a Deus e tão próximo de Deus que o buscava, todos eram abençoados. Por isso que tem alguns versículos que falam: abençoa, Deus fala, eu vou abençoar quem te abençoa, né? E ainda fala meio triste ainda: amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então, porque quem serve a Deus, busca a Deus verdadeiramente, nunca vai trazer maldição. Qualquer casa que ele for, se tiver tristeza, ele vai levar alegria, vai levar uma palavra do Senhor. E isso é o dever do servo do Senhor. E isso é o que acontece com as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Continuando aqui agora em Gênesis capítulo 40, olha o que aconteceu, né? Com José. E ambos sonharam, aqui já é o José ainda na prisão, né? Aqui o padeiro e o copeiro que José também tinha sonhado. Vamos ler aqui, ó. E ambos sonharam, né? Um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Ou seja, o padeiro Mor e o copeiro Mor de Faraó tiveram dois sonhos na mesma noite, cada um com seu sonho. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava preso na casa do cárcere. E eles contaram para José sobre o sonho que eles tiveram. E o padeiro, como José falou para ele, que ele seria restabelecido a sua função. E o copeiro, infelizmente, seria morto, né? Então, há previsão no sonho. Quando Deus fala com você, meu querido amigo, meu querido irmão, através de sonho, preste bem atenção. Porque Deus fala coisas que dá para você entender através do sonho. Às vezes você sonha e você depois fica falando: eu sonhei isso, eu sonhei com aquilo, e não aconteceu nada. Nós temos que esperar, porque as coisas acontecem conforme Deus quer, não como nós queremos. Nós queremos para agora, para hoje. E talvez o desígnio de Deus não seja para agora, mas para o futuro, para você, meu querido irmão.
Você sonha em ter uma família, continue orando. Você sonha em ter um bom emprego, continue orando e estudando. Não adianta só sonhar. Sonhar e não fazer por onde. Mesma coisa, você sonhar que vai ter uma vida forte com Deus, com um bom testemunho. O que você tem que fazer? Cada vez mais se santificar. Cada vez mais procurar falar das palavras de Deus. E cada vez mais viver uma vida íntegra com Deus. Isso é uma revelação. Esse sonho foi uma revelação para o padeiro mor e o copeiro mor. Um teve uma agradável surpresa, e o outro não. Em Gênesis 41, que eu costumo falar, foi o alvoroço da alvorada, né? Porque também foi uma revelação. E essa revelação, antes de ser revelada essa revelação, muitos não sabiam como revelar. Mas Deus usa o seu servo para transmitir as revelações. Gênesis 41. E aconteceu que ao final de 2 anos inteiros, Faraó, né, que era o rei de lá, sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E o sonho do Faraó era das vacas gordas, das vacas magras, da espiga cheia e a espiga seca. E ninguém conseguia traduzir o sonho. E o Faraó estava inquieto, que ele não conseguia mais dormir. E era toda noite esse sonho voltava a Faraó. Né? E aqui está: 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela, e as espigas miúdas devoravam as outras. E Faraó queria saber o que significava isso. E todos os outros adivinhadores daquela época, as pessoas que estudavam astrologia, que faziam as interpretações de sonho, não conseguia dar o verdadeiro recado que Deus estava mandando para quem? Para Faraó, para o povo egípcio. Mas aí talvez a gente fica pensando, analisando, mas por que se o povo egito não servia a Deus e Deus ainda estava revelando o que ia fazer no futuro com aquele povo? Sabe por quê? Para glorificar o nome do Senhor. Porque ali no reino de Faraó, no Egito, tinha um servo dele, José. E José estava ali. E José não adorava os outros deuses que tinha no Egito. José ficava na dele. Vamos falar assim, né? Em português, na gíria. Todo mundo adorando os outros deuses, José na dele, quieto. Não se prostrava, não fazia nada, só orava a seu Deus. Vivia em constante oração. Em constante harmonia com Deus. É que talvez falte nos dias de hoje para nós cristãos, viver constantemente em harmonia com Deus. Mas voltando à história de José, o sonhador. Então, José, né, interpretou a Faraó. Né? O que aconteceu? O padeiro mor relembrou, né, que José o tinha falado que ele ia ser restabelecido as suas funções e que o copeiro iria morrer. E ele chegou para Faraó e falou. Faraó falou: traga-me depressa. Como José foi bem arrumado, né, deram um trato no José, arrumaram ele, levaram lá, porque José nem estava preso ainda lá. E ele foi lá e interpretou o sonho. E Faraó se agradou da interpretação. Porque era 7 anos de fartura, de abundância naquele país. E depois vinha 7 anos de fome sobre a terra em geral. E Faraó, um homem que não era temente ao nosso Deus. Ele servia aos outros deuses, mas acatou as palavras de José.
um simples escravo. E deu todo o poder a José, o poder de governador. Olha só, de escravo ele passou a ser governador. Aí estava já se realizando o sonho de José há muitos anos atrás, né? Porque a história não foi assim rapidinho, foi anos, demorou anos. E José, e o pai dele já estava velhinho, né? Depois a gente vai chegar nessa história. E José começou a fazer tudo direitinho e Faraó acatando, né? Acatando as ordens de José. Olha só, um rei acatando a ordem de um ex-escravo, né? E agora ele não era mais escravo, né? E houve aquela abundância de comida, tudo, e ele foi guardando. E depois veio a fome sobre a terra. Mas o sonho de José estava quase terminando, mas não tinha completado ainda o sonho dele. Foi quando a família dele entrou em desespero, porque o mundo todo estava com fome, e eles tiveram que ir também para o Egito, contra a vontade, e lá tiveram que comprar, juntar aquele dinheiro que tinha, pouco, e comprar. E as histórias, depois os irmãos podem ler a história de José, que os irmãos tiveram que chegar a ele. E quando ele se revelou, os irmãos pensaram que ia ser mortos, né? Pensou que José ia se vingar deles. Não, José não. Muito pelo contrário, o abraçou, mas antes fez um medo para eles trazer os pais. E o José queria ver os pais. E queria ver o caçulinha da família, né? Então ali se realizou o sonho de José. Ele se tornou uma estrela e os demais abaixo dele, a constelação, né? Foi o sonho dele. E por aí vai depois a história, que depois veio Moisés, que o povo foi crescendo e ficou por lá mesmo, né? E acabaram se tornando não escravo. A Bíblia fala que é escravo na interpretação, mas no meu ver, foi um povo que ficou trabalhando, né, lá no Egito e acabou ficando presos, né? Presos porque eles não tinham nada, tudo que eles tinham pertencia ao Egito, né? E eles depois queriam se libertar, e onde entrou Moisés na história sagrada. O que nós aprendemos com isso? Como eu já falei no começo da mensagem, o seu sonho, meu querido amigo, meu querido irmão, não conte para ninguém. O que você sonha em fazer amanhã, se você sonha em comprar uma casa, né? Se você sonha em comprar um carro, guarde para você. Não fale para ninguém, porque eu, como pastor, não posso falar que existe olho grande, mas existe aquelas pessoas que tenham, né, uma coisa espiritual. A gente sente que tem forte. Tem pessoas que não faz por maldade, mas tem pessoas que entram na casa da gente, olham para uma planta, né, uma planta simples, e olha assim, olha que planta linda, como eu gostei dessa planta, e a pessoa vai embora, daqui a pouco a planta morre, né? Não quero dizer que foi, mas é um espírito que anda com aquela pessoa. E isso, às vezes, a pessoa não faz por maldade. Mas nós, então, não devemos falar, pensar, porque o diabo não consegue ler o nosso pensamento. O diabo não consegue ler o seu pensamento. Então, ele não vai atrapalhar o seu pensamento, o seu sonho, junto com Deus. E isso vai fazer você prosperar. Por isso que muitas pessoas sonham em ter algo, espalha para todo mundo e dá errado. Às vezes você tem uma proposta de um emprego e você já está empregado numa firma, você tem uma proposta de um emprego melhor e você vai analisar, pensar, mas você começa a comentar com um, com o outro e começa a dar errado. E na hora que você vai lá, larga esse emprego, vai no outro, dá tudo errado e você volta de cá, fala também não te quer, você perdeu o emprego e você fala, o sonho virou
uma catástrofe. Por quê? Porque você abriu a sua boca. A minha esposa briga muito comigo porque eu gosto de tirar foto, vou de a gente tá comendo, tá passeando, tudinho. Eu falo com ela, minha vida é pública, né? Então, mas as coisas que eu gosto de fazer mesmo, que eu vou fazer, às vezes a gente faz por brincadeira, tirar uma foto perto de um carro bonito, né? As pessoas pensam que, ô pastor, você comprou esse carro? Eu falei, não, eu tirei uma foto que eu achei bonito, né? E minha esposa fica com raiva, né? Porque as pessoas botam olho gordo. Eu falei, não existe olho gordo em cima de quem está abaixo de Deus, na misericórdia de Deus, né? Mas se eu for comprar alguma coisa, eu nunca comento, só comento com ela, porque não é medo, mas a gente sabe que quando o inimigo, às vezes eu nem comento com ela, só em cima da hora, porque às vezes o inimigo está prontinho para ouvir e atrapalhar o seu sonho. Então, meu amigo, meu irmão, nunca deixe de sonhar. Sonhar é bom. Isso foi a interpretação de sonho dentro das Escrituras. Mas nós temos que ser sonhador. Temos que sonhar com o reino do céu, né? Quantas vezes eu acordo, abençoado de tanta alegria, né? Às vezes também de tristeza, mas também a maioria mais é de alegria. A gente sonha que está no céu, vendo os anjos, vendo a glória de Deus, vendo o jardim, aquele jardim lindo que eu gosto muito de flores, né? E aquele lugar suave. E às vezes a gente acorda, fica chateado porque alguém acordou a gente e atrapalhou um sonho. E às vezes a gente fala para a esposa ou para o filho, fala assim, você me acordou, tá tão bom sonhando, né? Porque a gente somos sonhador. Mas o nosso sonho ainda vai se tornar realidade. O nosso sonho é estar junto da glória do Pai. O nosso sonho é estar lado a lado com Deus. O nosso sonho é ter uma vida eterna de glorificação, de santificação junto com Deus. Nosso sonho, né? Quando eu falo nosso, é meu, é seu, é ver nossos filhos todos bem, com saúde, com alegria, com seus familiares, já deles, que agora vai fazer parte de nossa árvore genealógica, como neto, bisneto, nora, né? Todos felizes. Nós temos que sonhar, e para isso se realizar, nós temos só que fazer uma coisa: dobrar os nossos joelhos e orar. Orar constantemente, pedir que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para que possa ser realizado os nossos sonhos. Então, não desanime. Se você tem um sonho, primeiramente, ore mais, busque mais a presença de Deus, converse mais com Deus, entre mais forte, cada vez mais na presença de Deus. Como eu falei, o reino do céu, na mensagem passada lá na igreja, o reino do céu se conquista com luta. Não é que o cristão é briguento, vai ser pela rua brigando, como não briga. Não, é com luta, e essa luta são diárias. E na luta nós temos que brigar, temos que lutar, porque somos vencedores, porque nosso exército, nosso capitão, o nosso general é Deus, e nossos aliados são os anjos do Senhor. Então, eles estão ao nosso lado para nos auxiliar a combater as artes do inimigo. E que Deus assim possa ter cada vez mais tocar no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar, fazer morada, vivência no seu coração. E isso possa te fortalecer, a sua fé em Deus. Que tudo que você vê, olhar, veja a presença de Deus. Veja a glória de Deus. Talvez você veja coisas que não vai te agradar. Talvez tem coisa que vai te aborrecer. Mas ore. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de buscar. E não vá em conversas fiadas de outras pessoas. Que as pessoas, infelizmente, são poucas pessoas que querem ver o seu bem. É poucas pessoas que querem ver você ser vitorioso. E essas poucas pessoas dá para você contar no dedo, né? Mesmo assim, se contando no dedo, tem até um ditado popular que diz: tem pessoas que andam com você, almoçam com você, estão ao seu lado 24 horas e tudo, mas não quer ver você feliz. Infelizmente tem isso. Então,
a felicidade só será completa na nossa vida de sonhador, quando temos Deus na nossa vida. Como fazemos tudo para buscar a presença de Deus, como fazemos tudo para glorificar o nome de Deus. Então a glória de Deus se eleva na vida da gente e nós nos sentimos prazerosos. Temos prazer em ajudar as pessoas, não por interesse, mas porque amamos o próximo. E isso, quando nós fazemos, é uma satisfação imensa. E sentimos que cada vez que podemos ajudar alguém e fazemos isso com a glória de Deus, somos abençoados. Então, Deus quer realizar seu sonho. Seja fiel a Deus. Busque mais a Deus. Que Deus nos abençoe. Tá bom? Foi esse pequeno culto no dia de hoje, né? Falei ainda, mesmo em casa a gente fala demais. Porque o de Deus é muito bom. Deus, sei lá, a gente tem uma experiência com Deus muito forte, né? Como eu falei no culto passado, a minha esposa ficou um dia adoentada, aí sentindo dor. E a dor dela não doía em mim, né? Mas mexia muito comigo na parte sentimental, porque a gente não gosta de ver ninguém sofrer, não só porque é esposa. Qualquer pessoa, qualquer bichinho que a gente vê, é um animal na rua sofrendo, dói dentro da gente, né? E a gente quer ajudar, quer tirar aquele sofrimento. E Deus nos ouviu nossas orações e curou a minha esposa. Ela está para vencer 99%. Falta só um pouquinho só, né? E eu agradeço a Deus cada vez mais por isso. Então é o que eu falo, é melhor viver com Deus do que viver sem Deus. E esse lado vazio eu não tenho mais. Muitos anos eu tinha dentro do meu coração. Hoje eu não tenho. Está preenchido com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você, meu amigo, meu irmão, busque a Deus cada vez mais. Que você fortaleça a sua amizade íntima com Deus, né? Que é o nosso Pai Celestial. É o único que está ao nosso lado 24 horas. E é o único que vai estar lá na eternidade, né? Junto conosco. Mas tem que ter um sacrifício. Qual é o sacrifício? Fugir do pecado. Esse talvez seja um grande sacrifício, né? Porque o pecado está sempre aí querendo nos derrubar, nos atrapalhar. Mas a nossa comunhão não. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E domingo, culto da família, tá bom? Se Deus quiser, não vai estar chovendo. Pode estar até chovendo, mas vamos torcer que a rua não encha como está cheia aqui na minha casa, né? Na minha rua aqui. Está cheia, a água está perto da canela, hein? Se faltar uns 3 ou 4 dedos para chegar no joelho. Então não dá para sair de carro. Aí talvez você fale, pastor, você podia sair na água, não tinha nada. Mas eu ia deixar minha esposa, minha filha, que são especiais, e até o meu caçulinha, porque eu ia sair nessa água, né? E eles não iam pisar, e eu ia chegar na igreja de chinelo, né? De bermuda, até botar. Já fui com chuva, né? Mas não como estava cheio hoje, tá bom? Mas falar de Deus não é só na igreja. Aonde nós estivermos, estamos sempre falando de Deus. Que Deus te abençoe e que te dê uma sexta-feira abençoada. Esta quinta-feira já foi abençoada e vai ser abençoada. Que Deus te dê uma noite de sono, de paz e tranquilidade. E que tu possa sonhar cada vez mais. E que Deus possa te tocar hoje, essa noite, né, meu amigo, meu querido irmão, ao deitar, para relaxar, renovar sua energia, que tu possa ver a glória do céu na sua vida. Que você possa sentir a presença de Deus. Que sua alma possa sair do seu corpo e ficar momentos que você está aqui na terra, né, o seu corpo, o seu espírito está lá junto de Deus, já vendo a glória de Deus. E quando você retornar, ao acordar, possa sentir esse radiante, esse calor imenso do amor de Deus na minha vida, na sua vida. Que Deus os abençoe.